Mas você acha que dentro desses textos, né, você falou sobre o aspecto da linguagem, né, de palavras que às vezes não condiziam. Você acha que também houve erros de traduções? Com certeza, com certeza. Para evitar os erros de tradução, isso daria um capítulo à parte. Foi que primeiro que era proibido você ler a Bíblia. A pessoa comum não pode. Se você for pegar, não sei se já comentaram aqui no canal, era proibido ler a Bíblia. Na época de Jesus existiam profissões. Os escribas eram as pessoas que entendiam, liam e escreviam. Então, hoje, você fala assim, uma criança aprender a ler e escrever é uma necessidade. Na época de Jesus, não era para todo mundo. Não tinha escola profissionalizante. Você vê no próprio Brasil, de 1900, a maioria do povo era analfabeto, né? E não tá nem longe. Então, quem era pescador, o vô era pescador, o tataravô era pescador, não tinha manual de instrução, ele tinha que ver, ele tinha que treinar, ele tinha que pegar habilidade. Então, os meus filhos seriam pescadores. Se meu pai era carpinteiro, como era o caso de José, Jesus ia ser carpinteiro. Jesus foi carpinteiro. O trabalho dele, a profissão dele foi essa. Então, escrever era para muito pouco. Era uma profissão. E filho de escriba era escriba, que era a profissão de escrever. Então, partindo disso, Jesus ele não escreveu nada. Não vou criar polêmica aqui, que não é o caso. Fica à vontade. Não vou, não. Jesus ele não escreveu. Quem escreveu foi posterior. Tentaram deturpar alguma coisa. Depois aquilo foi traduzindo. Nós vamos ter a Revolução Protestante, Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele sempre foi a favor que todos deveriam ter acesso. Ele foi excluído, ele precisou fugir, e ele foi um dos que transcreveu a Bíblia e divulgou a Bíblia. Então você vê que hoje, graças a Martinho Lutero, nós temos acesso à Bíblia. Perfeito. Mas a Bíblia não foi escrita também em latim, ela foi escrita em hebraico, em hebreu. E ele já traduziu do latim também, né? O latim vem depois. E aí depois ele vem para vem para o latim, e do latim depois vai para a língua portuguesa. Então, se você pegar então as parábolas de Jesus, isso não tem como modificar. A interpretação, talvez, nas traduções. Mas a parábola não, porque às vezes elas parecem tão bobinha, né? Então deixa que aí cada um interpreta do jeito que quiser. Mas passamos por isso também. Então, à medida que foi se traduzindo, alguma coisa pode se perder, o sentido profundo. E aí vem resgatar exatamente isso. A doutrina vem nos resgatar através disso, né? Que Jesus, ele comentou, olha, não é possível que eu fale tudo agora, mas fica tranquilo que eu mando o Consolador prometido, mas isso a gente vai lá no final retomar. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.